Olá, amigo da TV FIB. Seja bem-vindo ao programa Diálogos do Saber, uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação da Universidade de Franca, com apoio da CAPES, Obeduc e INEP. Nosso programa Diálogos do Saber convida você, telespectador, a discutir com a gente temas da atualidade, temas de provocação social, de uma forma clara, objetiva, simples. Participe com a gente, mande seu e-mail, sua sugestão para fausefilo@hotmail.com. Nosso tema de hoje é cultura e educação brasileira. Esse tema é um tema muito instigante, um tema que provoca em nós brasileiros particular interesse, porque as matizes culturais no Brasil são muito variadas. A nossa cultura é uma cultura múltipla, o povo brasileiro é dito como um povo plural, um povo novo. Vários antropólogos como Darcy Ribeiro, Elson Ribeiro, Gilberto Freire se debruçaram muito sobre a questão da brasilidade. Definir o homem brasileiro se torna algo muito complicado. E o estudo sobre a brasilidade em nossas escolas é o tema da nossa discussão de hoje. A nossa Constituição de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação tornou obrigatório em nossos currículos os conteúdos relativos à contribuição do índio e do negro na constituição da cultura brasileira, da cultura como um todo. Também da cultura branca, mas durante muito tempo foi justamente a cultura europeia que se disseminou e foi colocada como cultura oficial. Então, a valorização que se tem hoje é justamente da influência do índio e do negro na constituição da nossa cultura. Disciplinas como a história, a filosofia e a sociologia têm um papel importante no estudo dessas matizes culturais. Mas não é somente papel dessas disciplinas. É papel de todas as disciplinas escolares trabalhar com as nossas matizes culturais. Para conversar sobre esse tema, temos hoje em nossos estúdios a presença da professora Maísa Leal, que é mestra em Cultura e Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e professora de Comunicação e Ciências Sociais da FIB. E a professora Maria Regina Momesso, que é coordenadora do Observatório da Educação, docente no mestrado em Linguística da Universidade de Franca e professora do CTI Unesp. Professora Maísa, seja bem-vinda. Obrigada, professor Fauzi. Professora Maria Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a discussão sobre as matizes culturais passa necessariamente pela questão religiosa. A influência da religiosidade do branco, mas também do índio e do negro, confeccionaram um sincretismo religioso muito farto, muito rico no Brasil. Né? E é justamente sobre isto que quero perguntar à professora Maísa, para começar nosso debate, nosso bate-papo. Professora Maísa, qual é a influência do negro na formação do imaginário religioso aqui em nosso país? Boa pergunta. A influência do negro, ela está presente em tudo, em completamente tudo. Na verdade, pelos caminhos mais variados e escondidos, os orixás foram penetrando na nossa mente e eles fazem parte do nosso cotidiano, porque mesmo as pessoas que se professam católicas na nossa cultura, Fauzi, em horas de maior amargura, elas remontam e apelam para os deuses africanos. É o que nós chamamos aqui de acender uma vela para Deus e acender uma vela para o diabo. Na verdade, a expressão diabo nem cabe aí, né? Mas ela se utiliza por conta do preconceito que sempre se nutriu em relação à religiosidade africana. Mas a religiosidade africana, ela entranhou na mente do brasileiro pelos caminhos mais variados e escondidos. Numa outra oportunidade, no outro programa, nós discutimos a questão da mãe preta, que passava as suas influências linguísticas, os seus gostos para as crianças. E desde o canto de se ninar a criança pequena, essa religiosidade já vai sendo transmitida. Essa afetividade com que a negra cuida da criança branca, que hoje é muito própria da nossa cultura, a gente ninar as crianças, cuidar das crianças com esse carinho, essa afetividade toda é uma coisa muito própria da nossa cultura e você não encontra nas culturas europeias. Você só encontra aqui porque nós somos herdeiros e tributários dessa cultura africana. Uhum. É interessante saber que o catolicismo trazido pelos portugueses dentro da Casa Grande, dentro da senzala,
ele foi revestido pelas entidades africanas, né? Esse processo se deu justamente de uma forma muito demorada, né? Foi paulatinamente isso foi se fazendo. Por exemplo, o senhor do engenho obrigava o negro a cultuar o santo católico, mas na verdade o negro ele acabou revestindo o santo católico dos seus deuses ou dos espíritos, os orixás de origem. E é aí que realmente nasce essas expressões tão ricas que se manifesta, por exemplo, no candomblé, né? Não somente no candomblé, mas posteriormente também na Umbanda, que é uma religião brasileira, né, professora? Genuinamente brasileira. E relativamente à Umbanda tem um fato curioso, que é o fato dela ter surgido na região sudeste do Brasil no começo do século XX e num momento concomitante com o despertar das nossas elites intelectuais para a questão da brasilidade, das nossas características definidoras. Com a abolição do trabalho escravo e a migração dos trabalhadores estrangeiros que vieram substituir essa mão de obra, o Brasil foi invadido por complexos culturais estrangeiros. Então, se nós continuássemos a negar a mestiçagem, se nós continuássemos a entender essa mistura de raças como algo pejorativo, se nós continuássemos a negar esses traços, nós estaríamos renunciando às únicas características que nos faziam diferentes daqueles estrangeiros que chegavam. Nós éramos, nessa altura, cerca de 5 milhões de brasileiros. E os imigrantes somam mais ou menos esse número, foram em torno de 5 milhões de pessoas que vieram, principalmente para o Sudeste. Então, a invasão desses complexos culturais estrangeiros despertou o brasileiro para a consciência das suas características definidoras e a principal delas, a mestiçagem. Então, a mestiçagem vai ser reformulada no plano conceitual pelos intelectuais e essa reformulação vai culminar na Semana de Arte Moderna de 22, que vai conclamar as nossas classes gerenciais a banir todos os traços de atraso, de importação cultural, vai conclamar a fundação de uma língua nacional, uma língua própria. E no plano popular, nós vamos ter um momento correspondente que vai fazer surgir a Umbanda. Então, o povo, não sabendo formular teorias, nem elaborar conceitos, vai realizar a sua própria estratégia de resistência em relação à invasão desses complexos culturais. E aquilo que a gente assiste como resistência, na Semana de Arte Moderna, a gente vai assistir no plano cultural com a fundação da Umbanda. Então, tanto um movimento quanto o outro surgem na mesma região do país, na região sudeste, no mesmo período histórico, como reflexo da invasão dos complexos culturais estrangeiros e como forma de resistência em relação a esses complexos. Quer dizer, nós não somos esses imigrantes. Se nós não somos eles, quem somos nós? Exatamente. E aí nós precisamos despertar para essas especificidades e assumir definitivamente que nós não temos uma pureza, que nós somos desde sempre mestiços e é a partir daí que a gente precisa criar uma maneira de estar no mundo. Sobre o papel da religiosidade, desse sincretismo religioso, há um fato muito importante. Temos que olhar essa religiosidade, essa mistura religiosa do negro, do índio, com o catolicismo, pelo prisma também social. Uma vez que qualquer um, você telespectador, se você puxar na memória, você vai perceber que muitas vezes nós conhecemos um benzedor, temos na família, inclusive, pessoas que comungam dessa religiosidade popular, sabe? E em lugares muito distantes do Brasil, essas pessoas, o pai de santo, o benzedor, eles ocupam um cargo, uma ocupação naquela comunidade, até do próprio médico. E comunidades muito distantes, né, onde você não tem ali um posto de saúde, você não tem um hospital, e que tem uma mãe, por exemplo, que tem um filho doente, ela tem que recorrer a alguém. E o benzimento para a espinhela caída, o benzimento para o vento virado, o benzimento para dores no corpo, as garrafadas, né, tudo isso cumpre um papel medicinal, né, na saúde, que é algo que assim, alguns estudiosos, como o Darcy Ribeiro, também analisou. Então, assim, não é somente o aspecto espiritual,
a salvação da alma do indivíduo. Há um aspecto também social, no nível da saúde, que é importante, física, né? Que é importante para nós também analisarmos aqui, não é verdade? O que aconteceu é que o negro trouxe essa sabedoria da África e ele misturou essa sabedoria com as ervas e tudo aquilo que pertence à nossa fauna e nossa flora do índio. Então, essa mistura, né, da sabedoria indígena com a sabedoria africana e depois com a sabedoria europeia é o que criou, né, esse cadinho cultural e essa manifestação religiosa tão profunda que nós possuímos aqui. Né? Uma medicina muitas vezes mais eficiente que a medicina tradicional, que trata o homem apenas como um ser físico, né? Esquece completamente do aspecto espiritual. E isso é muito importante, professora, porque o típico de dividir corpo e alma pertence ao cristianismo. Né? Hoje nem tanto, há novas leituras teológicas, mas a cultura indígena e a cultura africana são monistas, né? Elas juntam corpo, alma e mundo a uma mesma realidade. E isto temos presente nessas diferentes expressões religiosas no Brasil. Bom, sobre a questão religiosa também, é importante a gente dizer que nós temos uma grande tolerância aos aspectos religiosos no Brasil, né? Será que isso se dá, professora Maria Regina, a essa nossa origem miscigenada e sincrética? Com certeza, porque a identidade desse homem ela vai se construindo por meio dessa cultura, não só a cultura social, mas a cultura religiosa, a cultura que vai construindo esse indivíduo e ele se olhando quem ele é e a partir de onde. Né? Por exemplo, mesmo essa questão do benzimento e do contato das pessoas com essa religiosidade, tanto africana quanto indígena, ela se dá, por exemplo, nas cidades grandes também. Hoje ainda, quando a criança nasce, né, e ela tem tirícia, né, uma parte das vezes vai se buscar nas ervas, vai se buscar no benzimento, né, o mal olhado. A criança está chorona, está incomodando, está com um mal olhado, precisa ir lá em alguém que benza. Então isso está amalgamado. É interessante que isso faz parte do nosso imaginário. Sim. Mesmo que você não acredite, que não diga nada a você, é importante você olhar pelo aspecto cultural. Isso faz parte da nossa riqueza e da nossa expressão cultural. Né? Quer dizer, você tem que perceber que toda essa construção se deu ao longo de séculos. Né? Essa mistura, toda essa expressão, essa riqueza cultural. E é isso que nos faz ser brasileiros. Então a pergunta, quem é o homem brasileiro? É isto também. É isto e uma porção de outras coisas. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com programas de Diálogos do Saber. Não saia daí. I'm on the road, and doesn't matter what they say, I never got astray. Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente. I wanna think through the I wanna think through the Voltamos com programas Diálogos do Saber, hoje discutindo educação e cultura brasileira. Temos em nossos estúdios a professora Maísa Leal e a professora Maria Regina Momesso. No bloco anterior discutimos a questão da religiosidade. Nesse bloco, professora Maria Regina, quero começar discutindo um pouco naquilo que tem sido feito em nossas escolas para a valorização das nossas matizes culturais. Uma coisa muito importante que tem sido feita nas escolas já há algum tempo é a inserção da literatura africana. Né? Então, antes nós não tínhamos o conhecimento das poesias,
da literatura que se fazia na África. E hoje isso está sendo trabalhado e faz parte do currículo programático de todas as escolas. Outra coisa interessante que se tem no currículo e que se tem trabalhado é a questão dessa construção da identidade nacional. E a gente percebe em todas as escolas públicas, pelo menos, toda semana nós temos o hino nacional, e aquele momento em que se toca o hino nacional se resgata também valores, se fala alguma coisa, né, que está ligado com essa questão cultural e essa mestiçagem que é o homem brasileiro. E também nós temos vários outros projetos que são, digamos assim, apoiados pelas secretarias da educação, pelo próprio governo federal, no sentido de a virada cultural, que de certa forma está ligado com as escolas, de se abrir a escola para a entrada de pessoas que são os amigos da escola, e lá você tem a capoeira, por exemplo, você tem cursos que são dados e muitos destes entram no formato de coisas que são próprias dessa nossa cultura de origem, né? Tanto africana quanto indígena. Entendi. Há um desafio muito grande por parte do poder público na implementação e também na alimentação dessas expressões culturais em nossas cidades, né? Eu tive contato durante um tempo com a organização Abaçaí Cultura e Arte, que é do governo do estado de São Paulo, junto com o Toninho Macedo, e ali eu pude perceber realmente como é difícil promover a cultura tradicional. Sim. Né? Sem o apoio público, do poder público, sem políticas de incentivo à cultura, fica difícil. Fica muito né? Expressões assim, por exemplo, principalmente nessa região nossa de Bauru, que vai até Primavera, na divisa aqui do estado, o pessoal da Abaçaí Cultura e Arte mostraram, por exemplo, que é muito difícil, principalmente nessa região, o incentivo do poder público para manifestações culturais. Por exemplo, o pessoal das Folias de Reis, o pessoal do Reisado, a Festa do Divino, são grupos que inclusive estão se acabando, né? Quer dizer, não é transmitido de pai para filho, justamente porque não há muitas vezes o espaço para que essas manifestações sejam exteriorizadas. Mas é interessante ressaltar que, por exemplo, aqui no Sudeste, muitas vezes, não sei se por causa da questão da industrialização, da questão econômica, né, que está muito voltada para o trabalho, né, mas no Nordeste, por exemplo, você tem muito mais presente isso nas escolas e muito mais cultuado, como o Bumba Meu Boi, como a literatura de cordel, a questão da culinária também. E nós aqui no interior temos a cultura caipira. A cultura né? Inclusive temos vergonha de ser chamados de caipiras, né, professora Maísa? Sim. Né? O termo caipira está ligado a uma coisa meio que ultrapassada, retrógrada, né? Mas somos de cultura caipira, né? Nos tropeiros todos, toda essa parte do desbravamento do Novo Oeste Paulista se deu justamente nessas matizes, né? E é difícil você fixar isso na cabeça das pessoas. Por exemplo, nós muitas vezes fazemos festas para festejos de Halloween, etc. e tal, e não conhecemos as próprias histórias, né, do Saci Pererê, na Mula Sem Cabeça. Que está né? ali próximo em Temos aqui em Botucatu, Botucatu, inclusive, os criadores de Saci. Né? E nós, assim, temos dificuldades, e isso é o preconceito, realmente, é a falta do conhecimento das próprias raízes culturais que nos impedem, realmente, de conhecer de forma profunda essas expressões. E olha que interessante, eu estou em Bauru há 22 anos, e eu vim de uma região próxima do Mato Grosso, que lá essa questão cultural ela é um pouco mais presente. E aqui, eu descobri coisas aqui da identidade cultural de Bauru, não sendo moradora, como, por exemplo, a ferrovia, que tem uma grande influência inclusive na arquitetura e nas ruas. A nossa
o Hospital da Beneficência Portuguesa, onde o estacionamento era uma rua que foi feita porque todas as casas tinham que ficar de frente para a estação ferroviária, né? E hoje ela é um estacionamento, tanto que a frente da Beneficência, ela não é nem na rua Rio Branco, nem na Gustavo Maciel. E nem na Gustavo Maciel, ela é ali naquele estacionamento. E muitas pessoas não conhecem isso. Uhum. Outra coisa que é interessante ressaltar que acontece aqui em Bauru é aquela feira do bar, né? A feira bar de artesanato. De artesanato no Vitória Régia. Uhum. E muitas pessoas não sabem que acontece. Há cerca de 2 anos e meio atrás, a professora Glória Maria Palma e eu tivemos uma ideia que foi justamente fomentar a cultura regional por meio da expressão tradicional, né? Então, fomos até Macatuba na ocasião e lá, junto com o pessoal da Secretaria de Cultura, lançamos uma ideia, uma semente, que seria uma feira de cultura do Médio Tietê. Como aqui o Tietê é importante para muitas cidades dessa região nossa, por que não fomentar expressões culturais, da cultura tradicional, nessas regiões? E olha, a ideia deu muito certo, porque até hoje, tem hoje mais de 10 municípios, né, que estão trabalhando todos os meses. Um município recebe essa feira, que é o artesanato, é a dança, é a culinária, né, porque quando se fala de cultura tradicional, não se fala somente da dança, da religiosidade, se fala da mesa, né, que é muito importante, né? A nossa mesa paulista, por exemplo, é única. E é diferente da mesa, por exemplo, mineira, né? E dentro do próprio estado de São Paulo há diferença. Por exemplo, da cultura caiçara há uma mesa própria, né? A cultura a tropeira é uma outra mesa, e a nossa caipira é uma outra mesa. Então, assim, eles tentam agora incentivar por meio dessa feira, né, do Médio Tietê, essas expressões, mas é muito difícil, há muita resistência. E aí, professora Maísa, eu tenho realmente uma questão, que tem que se começar em casa, né? A escola formal, a educação formal, ela é importante, mas e dentro de casa? Então, professor Fausto, mas dentro de casa você só vai ter esse conhecimento para transmitir se você tiver recebido esse conhecimento de algum lugar. E nós, tradicionalmente, não transferimos esse conhecimento sobre as nossas ascendências africanas e indígenas. Então, nós precisamos resgatar esse equilíbrio triangular das contribuições das matrizes culturais. Daí que eu considero extremamente relevante essa iniciativa do governo federal e da Lei de Diretrizes e Bases de introduzir obrigatoriamente esses conteúdos nos nossos programas escolares. Porque eles sempre foram eurocêntricos demais, né? Você estuda a história antiga, medieval, contemporânea. E se nós pararmos para pensar, nós nunca fomos modernos. A gente estuda o período moderno, mas não existe nenhuma correspondência os materiais no Brasil à didáticos modernidade. Com as condições já possuem isso, professora? Os materiais didáticos estão atualizados já. Eu não sei se eu posso estar aqui mencionando alguns projetos de editoras que foram super bem sucedidos. Tem o projeto Araribá, da Editora Moderna, que eu aprecio muito. Então, você tem no capítulo do início da colonização uma versão do descobrimento. Até falar em descobrimento é ceder a um eurocentrismo. Sim. E você depois tem ao lado uma versão que vai falar da invasão, que é a perspectiva indígena. Olha, interessante. Isso é muito interessante, porque você dá voz ao oprimido, né? Àquele que é esquecido. Sim. Não é verdade? E qualquer estudante de ensino médio já ouviu falar de César o Grande, de Adolf Hitler, de Napoleão Bonaparte, mas não sabem nada do Império do Daomé, do Golfo de Benin, da Rainha Nzinga. E é curioso que esse distanciamento em relação à África nem sempre existiu, porque o Brasil até o final do século XIX, atolado até o pescoço no tráfico de escravos, mantinha relações estreitas com a África. É muito recente essa amnésia nos nossos programas escolares, em que nós simplesmente nos desligamos das nossas raízes africanas. Mas toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança. E eu particularmente acredito, que é por conta dessa herança que nós ainda podemos florescer formidavelmente. E as culturas africanas, elas nos ensinam
que para além do mundo visível, do mundo físico, existe também um plano espiritual. O homem não é apenas um ser de carne, existe também um espírito, valores morais, valores éticos e coisas que nós não podemos ver. Exatamente. Eu penso que apesar de todas as compulsões e alienações a que o negro foi sujeito, Fauzi, ele ainda vem a ser o componente mais criativo Sim. da cultura brasileira. Exatamente. E olha, há uma questão aqui bem séria. Nós, muitas vezes, falamos do patrimônio material. Então, o tombamento por exemplo, de um prédio histórico, o tombamento de um museu, e etc. e tal, isso é muito incentivado. Mas e quanto ao patrimônio imaterial? Sabe, a língua, por exemplo, é um patrimônio material, a dança é um patrimônio material, a expressão religiosa é um patrimônio material. Porque, olha, se não houver o incentivo, se não houver a transmissão pela cultura oral, né, pelo exemplo dessas tradições, a coisa vai se acabando aos poucos, né? Eu acho que um pouco isso se deve ao fato que antes você tinha na oralidade a contação de causos. E hoje, isso parece que se desfez um pouco. As pessoas também tinham tempo para sentar nas calçadas e conversar. Hoje já não se tem mais. E daí, coisas que são presentes, nossa, como por exemplo ali em Agudos, que tinham tribo de indígenas, né, que eram canibais, nós não conhecemos, não sabemos. E somos originários daí. Não sabemos nada dos Caigangue, que habitavam originalmente esse território, que foram banidos. Nós temos um bairro em Bauru que se chama Índia Vanuiri, que ela era uma Caigangue e teve um papel importante de mediação na época da construção da ferrovia. E é um museu lá. importante em Tupã, Índia Vanuiri. Os próprios moradores do bairro. A Índia Vanuiri, o Museu Índia Vanuiri Tupã, expressa realmente a presença dessa mulher. Inclusive, ela foi uma das interlocutoras com os esbravadores que vieram para cá. E com os construtores da estrada de ferro. Exatamente. Mas é que quando nós importamos a estrada de ferro, veio junto, fazia parte integrante do pacote da máquina a vapor, a segunda lei da termodinâmica e toda a ciência moderna europeia. E não houve nenhuma preocupação de integrar a essa ciência o cabedal filosófico pré-existente aqui entre os povos que foram subjugados. O que é importante é que a gente não se envergonhe das raízes, das nossas matizes culturais. Vá à sua rua. Né? Que a gente se orgulhe. Que a gente se orgulhe, né? Vá à sua rua, ao seu bairro, conheça a sua história, conheça seu espaço. Há muito da nossa cultura impregnada em coisas muito simples, seja na novena, seja na festa de uma paróquia, seja numa expressão por exemplo, de um grupo tradicional que muitas vezes luta para manter as nossas raízes. Muitas vezes nós achamos que a cultura está ligada ao circuito internacional, às grandes metrópoles, e não, ela faz parte do nosso cotidiano. Mas eu queria dizer uma última coisinha que eu costumo dizer para os meus estudantes, que é pensar nas demandas do mundo contemporâneo. O que o mundo hoje carece, do que o mundo precisa. Em tempos de globalização, de tecnologias online e acessos a todas as partes do planeta, nós precisamos, o mundo carece da capacidade de conviver na diferença. E este é um exemplo que o Brasil pode dar ao mundo. A capacidade e a possibilidade de se conviver com as diferenças. Bom, o programa está terminando. Quero agradecer a professora Maísa Leal pela presença. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço. E a professora Maria Regina pela presença, pelo brilhantismo também das ideias. Antes de agradecer, eu só queria colocar uma coisa. A questão da cultura, muitas vezes as pessoas têm vergonha da cultura porque confundem cultura com erudição. Então, na realidade, todo mundo quer ser erudito, né? Então, muito obrigada, Fauzi. O programa Diário do Saber fica por aqui. Mande sugestões e críticas no nosso e-mail, fauzifilo@hotmail.com. Até mais.